A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Nós estamos hoje completando um ano de transmissão aqui pelo canal e estamos com 3 convidados especiais. O primeiro é o Jorge Gonçalves, que é presidente do IDV, o Instituto de Desenvolvimento do Varejo. Temos também o Davi Politansky, que é diretor do Google, mas está aqui para, digamos, exercer a sua veia empreendedora. E temos também a Márcia Manfrim, que é presidente do grupo Della Foods. Hoje, mais do conselho do que diretamente com a mão na massa, mas você não consegue nunca se afastar do dia a dia, né? Só quando viaja. Não é? Bom, hoje são 3 figuras para variar que parecem não ter nada a ver entre si, mas vocês vão ver que existe uma conexão muito forte, especialmente no que diz respeito ao empreendedorismo. E nós vamos começar justamente por esse tema, já que temos aqui o Davi, que em paralelo à sua carreira de executivo, ele tem uma atividade muito especial. O Davi ele fundou um clube que é restrito aos sócios, mas ele tem uma característica muito especial. É um clube secreto. Na frente há uma loja de doces e atrás dessa loja de doces tem um bar, um restaurante que é, digamos, baseado naqueles speakeasies da Lei Seca. Tem uma decoração, inclusive, que remete a Nova York de antigamente, de muito bom gosto, mas o interessante é que as pessoas têm que entrar por uma porta secreta, uma vending machine que se abre e daí todo mundo tem acesso a esse local. Como é que surgiu essa ideia? Porque eu acho que é a introdução de um conceito novo aqui no Brasil. Sim, acho que de maneira tão completa, o conceito speakeasy, acho que a gente tem alguns exemplos já no Brasil, mas tão completo, onde realmente o secreto e o exclusivo funcionam, acho que é a primeira vez, né? Então, acho que como você comentou, o projeto vem muito de inspirações internacionais. Então, pelo Google, né, eu tive a experiência de liderar um time global, há mais ou menos 5 anos atrás, e nessa experiência eu pude morar em diferentes países. E morando nesses países eu vivi essas experiências únicas, né? Eu morei em Sydney, Tóquio, Singapura, Nova York, Londres, e sempre que eu viajava para esses lugares eu via, vivenciava essas experiências. E ao voltar para São Paulo eu sentia uma escassez, né? Uma necessidade de ter essas experiências por aqui. Então o conceito Speakeasy, como você comentou, ele vem de Nova York, mas acho que o conceito completo do Sweet Secrets, ele é uma mistura de muitas coisas que eu vivenciei lá fora, né? Desde o Speakeasy, que é um conceito de Nova York, mais o clube de membros, por ser exclusivo, então secreto é o Speakeasy. O exclusivo, ele vem de outros lugares, né? Acho que é muito mais forte em Londres, quando a gente fala de clubes, de associados. Eu acho que o clube, normalmente, ele gera uma comunidade e a comunidade que eu tento criar é muito mais essa visão de negócio, empreendedora, para juntar essas pessoas, elas estarem no mesmo lugar e se ajudarem, gerar conexões, gerar negócios. Agora, você dentro do seu grupo de associados, você diria que empresários, executivos são a maior parte? Isso, hoje a gente tem em torno de 60% a 65% são ou donos de empresas ou executivos de alto escalão dentro de empresas, e os outros 35% são bem legais, são bem diversos. A gente tem desde atletas, advogados, médicos, então eu acho que gera uma mistura ali, não, o foco é esse, é negócios, é gerar, mas você tem um atleta, que o atleta ele acaba sendo um empreendedor dentro do business dele, e ele acaba se conectando com empresários, com donos de empresas, e acaba gerando uma diversidade de conhecimento muito único, né? Porque se você vai só para um perfil, essas pessoas normalmente já se conhecem, já frequentam outros clubes que é muito focado nisso. Quando você tem um ambiente onde tem essa diversidade de diversos tipos de diversidade, você consegue aprender muito e compartilhar muito. Então a gente fomenta muito esses encontros, a gente tem encontros que a gente faz próprios, Sweet Secrets fechados só para membros, onde a ideia é essas pessoas se conhecerem e gerarem relacionamento e compartilharem conhecimento. Bom, já que você falou em um só perfil,
o Jorge representa justamente uma entidade que congrega todos os principais atores aí dessa cena do varejo. Como é que está hoje o setor, especialmente depois de uma crise muito forte que houve 2 anos atrás, mas depois com a queda dos juros, isso acabou, de alguma maneira, se diluindo, mas o setor ainda tem vários desafios à frente, não? Tem, Luizio. Primeiro, parabéns, Davi, pela ideia diferenciada aí, né? O que leva a gente para frente são as diferenciações, né? A criatividade. O IDV, ele é multissetorial. Então, nós temos lá associado desde vestuário, food, móveis, farmácia. E durante a pandemia, né, que foi a grande transformação que nós tivemos aí no país, em quase todos os setores, o varejo teve que se desafiar, né? Então, muitos varejos ficaram fechados, e aí explodiu a parte do e-commerce, e outros conseguiram ficar abertos por uma questão de necessidade. Então, farmácias, materiais de construção. Todos tiveram que se reinventar, né? Todos tiveram que passar a atender o cliente de uma forma diferente, né? Tiveram que ser multicanal, aí que veio o omnichannel, tiveram que entender que o cliente tem uma vontade própria, além daquilo que a gente estava acostumado na loja física, né? Então foi um período de muitos desafios. O IDV ajudou muito nisso, porque além de a gente ter engajado na questão de vacinas, né, por todo o país, ajudar a questão das vacinas, nós também temos comitês temáticos lá no IDV que tratam de assuntos tributários, e-commerce, pessoas, tal. E esses comitês foram muito atuantes. Pra você ter ideia, o meu antecessor, toda segunda-feira tem uma reunião plenária com todos os associados para ver quais que eram os caminhos, se estão em home office, não estão, o que você fez na loja. Então, esse desafio que teve transformou o varejo. Depois, mas, ao mesmo tempo, proporcionou crescimento. Então, teve principalmente farmácia, materiais de construção, alguns cresceram muito, alimentação. Depois veio um pouco de ressaca. Então, a partir de 2023, nós tivemos aí começou uma queda, uma ressaca. Durante o segundo semestre de 23 até esse primeiro semestre de 24, a gente teve um período, de uma forma geral, né? Alguns setores se mantiveram ainda em alta, de uma forma geral, uma queda, tendo até falar de crescimento, não teve crescimento real, foi ali perto do zero, e agora estamos experimentando um crescimento a partir de junho, julho, um crescimento positivo. Aí esperamos, né, com crescimento de renda, emprego e tal, que a gente tem alguns anos aí de um pouco mais, não tranquilidade, porque varejo não é tranquilidade, está aberto 7 por 12, algumas redes, por exemplo, a Telha Norte tem uma loja que é 7 por 24, mas que tem aí um crescimento um pouco mais estável. Bom, já que você falou em pandemia, imagino a pandemia para a Márcia deve ter sido bastante complicada, porque de uma hora para outra as empresas fechadas e sua principal atividade hoje é a alimentação corporativa, embora você tenha toda uma cadeia industrial para alimentar os restaurantes das empresas, né? Como é que foi sair do fechamento total para essa abertura? Bom, primeiro que eu fui conhecer profundamente a fé, né? Porque nós saímos de um momento de estabilidade para a incerteza, de uma hora para outra, porque nós não sabíamos o que vinha pela frente, as empresas fechando, uma redução drástica de faturamento de uma hora para outra, e você tinha que se reinventar. E assim nós fizemos, mas no final, para nós houve um grande ganho com tudo isso, porque nós redescobrimos uma eficiência muito grande dentro das nossas operações a partir de novas metodologias adotadas por conta de toda a crise e de tudo que aconteceu no país. E eu atribuo tudo isso a um time com uma cultura muito forte e voltado para a inovação. Então
Então, quando você tem um time com foco na inovação e tem uma cultura forte que mantenha essa estrutura dentro de um equilíbrio, você vai se reinventando, e é o que aconteceu. No meio da pandemia, nós construímos indústria nova e nós nos diferenciamos do mercado no sentido de continuarmos abastecendo, porque a nossa estrutura tinha uma frota de abastecimento dedicada, ou seja, um CD próprio que garantia para o cliente esse abastecimento, e nossas pessoas muito engajadas, ou seja, conseguimos passar pelo tornado e sairmos vivos e mais fortalecidos. Então, deu tudo certo. Esse desafio de se reinventar, no teu caso, como é que é? Porque você criou um mercado novo, você tem também, digamos, um grupo que é bastante exigente, só que você tem as limitações físicas do negócio. Como é que é essa mentalidade de reinvenção, que eu tenho certeza que ela está sempre presente na tua atividade do dia a dia? Vou dar um parênteses antes, até na época da pandemia, eu era head do Google Maps na América Latina, né? Então acho que foi muito interessante o que você falou, né? Acho que são verticais que foram impactadas e outras verticais positivas e outras muito negativas, né? De maneira geral, para o Google Maps, a gente viu, vamos falar, a parte de ride sharing, né, de aplicativos de transporte indo muito para baixo, né, assim, de forma negativa, mas outros aplicativos desde food delivery ao e-commerce muito alto. Então, achei super interessante comentar da pandemia, porque na área do Google Maps ficou muito parecido, não mudou de forma negativa com a pandemia. Então, achei legal só esse comentário. Da parte de inovação, acho que o meu conceito, eu respiro inovação. Dentro do Google, assim, eu sempre cresci dentro do Google buscando novas maneiras de gerar novas linhas de receita. Dentro do Sweet Secrets, essa é a minha visão também. Eu trago do Google para o Sweet Secrets a visão de transformação e inovação. Então, desde o conceito inicial, né, trazer uma coisa que não existia, então uma coisa única, uma coisa inovadora, mas no dia a dia, hoje, a minha função lá é buscar novas linhas de receita, inovar, né? Então, eu falo muito isso porque hoje nossa maior linha de receita não estava no business plan, que são eventos corporativos. Para isso é essa visão que você falou, de inovação e transformação. Se você pegar seu business plan e manter ele fixo lá e falar, cara, é isso que eu vou fazer, e não está disposto a se adaptar, eu acho que fica mais difícil o caminho do empreendedor. Então você está constantemente escutando seus clientes, mas também aberto a se adaptar a mudanças, eu acho que isso que leva muito Sweet Secrets, os passos que eles estão tomando aqui desde a abertura até agora e daqui para frente, é muito isso, é muita inovação, muita transformação. Assim como você falou, que desde o começo ele já vem com esse mindset único de inovação de uma coisa que não existia. Bom, você falou em evento corporativo e justamente nós fizemos a comemoração de 1 ano de Money Report TV lá no Sweet Secrets. E eu percebi uma coisa incrível, que é o momento antes de abrir a porta, que tem uma preleção, tem um treinamento especial. Como é que é lidar com essa mão de obra que é jovem? As pessoas muitas vezes dizem que não tem resiliência, mas a impressão que eu tive foi exatamente o oposto. Como é que é lidar com essa área de recursos humanos, digamos assim? Eu acho que são vários pilares, né? E, de novo, eu acho que vem muito um pouco de Google para lá. Então, acho que dois principais que eu vou falar é cultura e treinamento. Então, você ter essa cultura forte, onde você mantém todo mundo empoderado, todo mundo igual ali dentro da empresa, não importa qual é a função, todo mundo tem respeito, tem ética, a gente tem as regras claras dentro de toda a cultura, missão, visão, então todo mundo dentro disso, acho que gera esse empoderamento, e a parte 2 é treinamento. Então uma coisa que a gente faz muito lá são treinamentos, o que você deixa o seu colaborador mais próximo, né? Então se você está empoderando ele, outro dando treinamento, dando conhecimento, ele está mais feliz e mais próximo à empresa como um todo. Então, tudo que você vê lá, o respeito, todo o conhecimento que ele tem de todo o conceito, todo mundo ali sabe falar aquela história do começo.
Todo mundo ali sabe falar de cada um dos drinks, de cada um dos pratos, né? Todo prato tem um storytelling lá por trás, então todo mundo tem que ser muito bem treinado. Mas não só isso, a gente tenta trazer treinamentos que não necessariamente tem a ver com o perfil dele, com o que ele está fazendo, para ele ir aprendendo e sendo uma pessoa e um funcionário melhor. Então, eu acho que os 2 pilares principais dessa parte de RH que eu falaria é essa, é a cultura muito forte e o treinamento, que você deixa a pessoa mais feliz lá e mais tempo com você. A gente, felizmente, tem um turnover muito alto nesse mercado, né? A gente, felizmente, tem um turnover muito mais baixo que o mercado por conta dessas coisas. Porque ele está feliz de estar lá, ele vê muito o conceito também, ele acredita. Quando ele entra no Sweet Secrets, ele acredita no conceito, ele está feliz nas pessoas que ele está atendendo. Acho que vocês estavam lá um pouco mais cedo, a Cris falou, que vocês viram como a gente passa, o que vai ser a noite, quem que vai estar lá. Então eles se inspiram de estar convivendo com essas pessoas, eles querem agradar as pessoas, e eu falo muito isso, né? Não adianta eu ser um bom host, eu estar lá, tratar todos vocês bem, porque no dia a dia, e a maioria das pessoas vai ser atendida por essa equipe. Então ela tem que passar essa mensagem que eu quero passar para todo mundo, melhor que eu até. Então acho que é muito importante você ter essa cultura e tratar bem e empoderar esses seus funcionários. Bom, quando você fala a gente vê, literalmente a gente vê, porque não se pode tirar fotografia no Sweet Secrets, não se pode registrar, fazer selfie, que é uma coisa que todo mundo faz normalmente, né? E isso suscitou uma conversa aqui durante os comerciais, justamente sobre o exagero no uso do celular, né? Márcia estava dizendo justamente como isso tira o nosso foco no dia a dia e nos impede de uma relação mais forte, mais profunda. O aspecto da empatia, de você estar presente para ouvir o outro, entender o outro e participar com toda a tua alma, realmente, naquilo que está acontecendo no momento. E nós vemos isso nas famílias hoje, porque não existe integração e nem conectividade entre a família, mas sim com a tecnologia. Isso é extremamente perigoso. Nós devemos estar atentos a tudo isso, porque é muito perigoso, né? O espírito de orfandade, de você estar se sentindo sozinho, embora você tenha tantas pessoas do teu lado. Isso acaba empurrando a criança também para o celular dela mesma. Vira um exemplo, exatamente. Você vira um exemplo, assim, os pais são um exemplo para a criança. Se é normal num jantar com família você estar no celular, quando você quiser interagir com seu filho, ele vai se sentir na liberdade de estar no celular. Bom, eu já vi um absurdo na minha família que foi o seguinte, a minha filha de 16 anos estava com outra amiga e daí ela passa uma mensagem para a amiga que estava do lado. Falei assim, olha que eu te passei aí. Eu falei, mas como assim você está uma do lado da outra, né? Por outro lado, é assim, né? Eu acho que é a questão do uso consciente, né? Porque não dá para viver sem o celular. Por exemplo, o e-mail hoje está sendo preterido porque está todo mundo no WhatsApp muito mais rápido, né? No varejo, né? A compra o cliente entra na loja, ele fala para o vendedor, bom dia, ele está falando bom dia, está ali digitando no celular aquele produto que ele vai ver para ver se o preço é o mesmo, né? Então, assim, é uma ferramenta super útil, né? Assim, no varejo você hoje tem útil para coisas boas e para as coisas questionáveis, como o bet, né? Você está recebendo ali aquele input para jogar e tal. Então, que leva muitas pessoas a se perderem. Então, assim, é necessário, agora a gente precisa realmente ver onde tem as limitações, né? Você criou uma limitação que hoje está muito em discussão nas escolas, né? Até onde o aluno pode entrar, está na aula com o celular, não está na aula. Agora, como ferramenta de trabalho e comunicação, é um negócio super produtivo. Sim, né? Super produtivo. Então, esse equilíbrio que realmente para o ser humano está ficando um pouco difícil, né? É extraordinário. A gente só tem que realmente estabelecer o limite de tempo e lugar para tudo isso. É como tudo na vida. Né? O equilíbrio é a base. Você colocou 2 pontos importantíssimos, que um é justamente como o consumidor utiliza o celular no seu relacionamento com o varejo. Também a questão das bets, que de alguma forma retiram um volume de recursos importantes do mercado, né, consumidor. Isso de alguma maneira afeta as pessoas. Vamos entrar então primeiro no comportamento do consumidor.
tem um percentual aí das pessoas que entram na loja que já fizeram uma pesquisa prévia de preços? Como é que é essa estatística? Olha, mais de 80% dos clientes que entram nas lojas hoje já pesquisaram na internet. É cada vez mais raro você não ter o cliente que ou ele já pesquisou ou ele entra pesquisando, né? Então a venda assistida, que é aquela venda onde você está conversando com o seu cliente, está tendo aquela interação, já você tem que ser hábil, porque sabe que ele já fez uma consulta, você está mostrando o produto, mas ele talvez já tenha visto 3, 4 alternativas, né? Você vê que a evolução hoje tem, nos casos associados do IDV, 20% vem da Econ, né, da receita total, que é em torno de 700 bilhões. Tem empresas que já têm 50% da venda pelo e-commerce e 50% no físico. E hoje se misturou, hoje não tem. O cliente compra onde quer, como quer, e recebe e retira a mercadoria também da forma que ele acha melhor. Então, não tem como você ter hoje profissionais que não têm habilidade de estar com o smartphone trabalhando ali na venda, tá podendo. Então, eu imagino você estar num ambiente, como o Davi fez, né, Sweet Secret, sem celular, porque isso é uma nova forma de ser, né, uma nova forma de comprar, a cultura que mudou no mundo todo, né? É quase uma extensão do próprio corpo, né? Eu acho legal também exatamente. Tem algumas empresas que hoje nascem nativas online, né, que não tem lojas físicas, que você corta um custo do varejo, que é um dos maiores, que é a parte física. Então essas empresas que nascem nativa online, é isso, você não tem nenhum lugar físico para você ir, porque está virando comum você comprar online. Então, assim, você pega um mercado mais emergente, ele está super acostumado, é difícil ele ir para um shopping comprar alguma coisa, ele já tem a cultura de comprar uma coisa sem ver. Eu acho que as pessoas, assim, até eu gosto de ver. Assim, vou comprar uma roupa, vou comprar alguma coisa, eu quero testar, eu quero olhar fisicamente. Mas hoje as novas gerações, elas compram sem olhar, sem testar. E tem muitas nativas online que estão abrindo sua loja física, e vira uma loja showroom. Então você não pega ali o produto, a não ser que seja como um hub de despacho. Mas, em geral, ela sente aquela necessidade também de estar próximo do cliente. É uma coisa você fazer uma pesquisa totalmente online, né? Não, eu cruzo as perguntas, vou saber se ele nessa resposta estava falando realmente o que pensa, porque eu cruzo com a outra. Tal. Outra coisa é você olhar o cliente, estar entrevistando o cliente, como você tem lá a experiência física direta, né? Então, é uma transformação muito grande, né, que nós tivemos nos últimos 4, 5 anos aqui no Brasil principalmente. E isso vai evoluir ainda mais, eu acho, daqui a pouco a gente pode falar, com a questão da inteligência artificial, né? Então, assim, não tem como, eu acho que a questão é como fazer com que o ser humano supere essa questão de só estar focado no celular para quase tudo que faz, né? Como ter um comportamento humano, vai conseguir manter os relacionamentos apesar dessa tecnologia necessária para tudo. Davi falou daquelas empresas que nasceram virtuais e depois você disse daquelas que migraram para o físico, e isso me lembrou das famosas dark kitchens. Você já enveredou por esse Não, caminho? mas eu já pesquisei muito sobre dark kitchens e é um aspecto que vem crescendo muito, e você me lembrou disso agora, Jorge, porque quando você fala, só para fazer o contexto e eu não perder esse raciocínio que para mim é muito legal, das empresas que nascem online e depois vem a necessidade de montar como se fosse um showroom, né? Principalmente lojas de roupa. Eu gosto de tocar, de provar, de sentir o tecido, provar o sapato e etc. E eu fico olhando para aquelas lojas que têm somente o showroom e você imagina o impacto ambiental que tudo isso gera, porque você economiza espaço, você otimiza seus estoques, porque você só vai comprar efetivamente aquilo que você já vendeu, ou seja, transforma toda essa questão de uma loja normal,
que precisaria de metro quadrado, empregado, custo e etc e tal, né? Você só tem ali o teu showroom que você vai demonstrar e que depois você vai receber em casa. Não precisa nem levar a sacolinha, né? Então, existe toda uma economia instalada dentro desse processo e eu particularmente gosto muito. A questão das dark kitchens aí que vem crescendo tanto, né, e ampliando a capacidade de geração de branding, geração de todas as marcas. Tem dark kitchens aí que possuem mais de 50 marcas hoje dentro da sua instalação. E quando você vai conhecer, é um espaço pequenininho e tal, mas que para mim é uma grande tendência, porque você acaba recebendo produtos prontos de diversas fábricas, otimizando no espaço e passa a ser um grande centro de distribuição. Essa é a verdade, mas é uma grande tendência, porque as pessoas buscam comer em casa, querem essa comodidade e dentro de um raio de 4 quilômetros, que é isso que uma dark kitchen consegue atender, ela otimiza aí os seus serviços, a sua logística, atendendo as mais diversas demandas do cliente. Então, é uma baita de uma ideia também, e eu, particularmente, tudo que é de comida eu gosto muito, né? É interessante como é uma mudança do paradigma no sentido de que o processo é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Sim, o processo e pessoas, né? Porque quando você tem o teu processo extremamente bem ajustado e pessoas com cultura forte e um bom treinamento e um excelente senso de pertencimento, que isso é fundamental para manter tudo isso, você consegue estruturar diversos modelos de negócio, que é o que aconteceu conosco dentro da companhia. Em 7 anos, nós construímos 5 fábricas. E isso é no meio de uma pandemia, inclusive. Isso é um grande feito porque o processo de verticalização, ele depende de uma cultura muito forte, porque senão você se perde dentro do processo, né? E a gente precisa ser forte para isso. E esse assunto de dark kitchens pegou fogo aqui no intervalo, porque todo mundo ponderando os prós e contras e tal. E daí o Davi falou uma coisa certíssima, que muitas vezes a atividade de delivery pode atrapalhar o restaurante físico, né? Isso, assim, acho que no começo da pandemia, todos os restaurantes tiveram que se adaptar para fazer o delivery. Então, naturalmente, não atrapalhava o restaurante porque o restaurante estava fechado. Quando volta e o restaurante começa a funcionar, ele vê uma linha de receita nova e continua. Mas os dois em conjunto, eu acredito que acaba atrapalhando a experiência do cliente no local. Porque você vê os deliveries saindo, acho que tem uma fila do cliente e do delivery e você acaba esperando mais. Então, eu vi tendo sucesso, as empresas restaurantes que têm sucesso nessa vertical, é quem criou a própria dark kitchen, né? Ou criou um outro estabelecimento, um outro ponto que é especializado só no delivery. Daí você separa, você tem sim uma nova linha de receita, com processos, com operação só disso, e continua com a sua linha de receita, que é o espaço físico. Márcia, você estava falando também que a questão da dark kitchen, ela depende basicamente de volume também, né? Sim, ela precisa ter volume. Porque normalmente uma dark kitchen ela não trabalha com a alta gastronomia. O foco dela é uma gastronomia para consumo rápido, que é a pizza, que é o sanduíche, que é um prato único, enfim. Porque ela tem um período onde ela não pode perder a temperatura e é o tempo de preparo e consumo de saudabilidade de um alimento. Então, é tudo muito rápido. E tudo que é muito rápido não pode exigir uma alta gastronomia com muita manipulação e etc. e tal. Então, é um negócio diferente do que um atendimento dentro de um ambiente de um restaurante. E um aspecto não pode competir com o outro, porque senão você coloca o teu negócio a perder. Né? Ou o teu cliente fica esperando, ou você perde o time da entrega do teu delivery. São negócios diferentes e não podem ser confundidos. Né? A dark kitchen ela permite uma pivotagem instantânea também, né, Jorge? Como nós estávamos comentando, pode
lançar um produto, uma marca e tirar rapidamente, porque na verdade é uma linha de produção com setup, né, se estivéssemos falando de indústria, muito fácil, muito rápido, né? Você troca ali aquele produto que não começou a não sair, ou troca aquela marca. A internet, por exemplo, outras coisas, tem sido muito testada também. Você lança um produto, se ele não desempenha, você não coloca na loja física. São formas hoje otimizadas e muito produtivas para você lançar um produto sem tanto erro. O que eu já escutei é que a concorrência da Kitchen com restaurantes físicos. Aí é uma concorrência que às vezes o pessoal do restaurante físico reclama um pouco, porque lá você tem toda a instalação, tem a locação, tem o garçom, tem... Então, às vezes o produto muito semelhante, por isso tem que ter uma diferenciação, porque senão alguém realmente não vai conseguir competir. Mas é modernidade, é experiência que, no caso da Dark Kitchen, eu acho que tem que ser muito boa, apesar de ser para um público um pouco, de faixa um pouco menor, tem que ser muito boa, porque é muito fácil ele trocar também, né? Não gostei aqui, a troca é muito fácil, né? Então, mas uma coisa que eu acho muito interessante dentro desse contexto é o quanto nós estamos percebendo a mudança do apego da marca. Porque há tempos atrás nós fundávamos uma empresa, minha primeira empresa tem 35 anos, e eu sempre disse que é como um filho. Hoje as empresas nascem, as marcas nascem, e nós percebemos que já não existe mais apego com a marca. Se ela tiver que sumir de uma hora para outra, simplesmente ela sumiu, vamos fazer outra. Então vem acontecendo uma transformação no modelo mental das novas gerações de não ter apego com o negócio, com a marca, e isso, pelo menos para mim, é um foco de aprendizado, porque eu ainda tenho as raízes muito profundas no negócio, e é muito difícil você se desvincular, você quase acaba sendo a própria empresa, né? O Aloysio da Money Report, a Márcia da Della Foods. Então, é quase que um sobrenome, ao passo que as novas gerações vêm se desconectando da marca e criando a sua identidade empreendedora muito mais desarraigada. Então, é um modelo diferente para a gente aprender e analisar também, né? Você está falando uma questão de marca, né? Você imagina as grandes empresas, nós temos grandes associados lá, marcas fortes. Manter a marca em evidência hoje em dia é um desafio muito grande, porque você mudou, os canais de comunicação, de exposição da marca mudaram, né? Antes era só TV aberta, hoje você tem os canais digitais, e a facilidade para a distribuição de uma marca é muito rápida. Hoje, né, a mídia social, para você destruir uma marca, você vê que às vezes é outra crise de algum evento mínimo, que seria mínimo no passado, que não tinha tanta visibilidade, hoje ele se torna algo desafiador para você contornar, pessoal de relações institucionais, contornar uma coisa que ia passar desapercebida no passado. Então, realmente, manter a marca hoje, ela protegida, em evidência, exige um esforço que não aparece, né, o cliente, mas um esforço enorme, enorme, porque é muito rápida a comunicação hoje em dia. Uma fala mal dada destrói uma marca. Esse ponto é super importante. Se a gente voltar um pouco no passado, teve um presidente de uma multinacional aqui no Brasil que deu uma entrevista ao jornal Valor Econômico dizendo que se o Piauí deixasse de existir, ninguém iria sentir falta. Isso passou meio despercebido na publicação do jornal, mas a Folha de São Paulo, 2 dias depois, fez o registro e aí começou o que se chama hoje de cancelamento. Naquela época não tinha nenhum tipo de rede social. Imagina se existisse. Hoje Teria sido um escândalo muito maior do que foi, né? Porque justamente a capacidade que as redes têm de multiplicar qualquer coisa é gigantesca, né? Você que trabalha na área digital, Davi, como é que você vê esse processo? Existe alguma forma de contenção ou daqui para frente só vai piorar? Acho que são duas coisas. Acho que hoje
para qualquer marca, qualquer empresa, qualquer for a vertical, é a briga pela atenção, né? Assim, ter a atenção, como você consegue a atenção? É o que a gente falou, hoje o usuário ele está no celular, ele está nas redes sociais. Antigamente você está na TV aberta, você investiu numa TV aberta, você vai ter atenção quase total nos horários premium, né? Hoje não. Hoje você tem que estar investindo em vários lugares, em redes sociais, em influenciadores, em TV aberta, em TV... Então, assim, acho que essa mudança de quantidade de canais de atenção e saber investir em todos esses canais, acho que é super interessante. E acho que essa parte do cancelamento, realmente, hoje tem que ter uma atenção muito maior, né, para os embaixadores que estão falando sobre a marca em canais abertos, fechados, que sejam, tem que ter uma atenção, tem que ter um treinamento. Então é super importante estar sempre atento no que você vai falar. Você acaba sendo, muitas vezes pode até não ser, mas o que você falar pode ser a opinião da sua empresa. Vamos considerar isso. Então você tem que, você não pode desconectar isso. Você pode ter sua opinião pessoal, que pode ser diferente da empresa, mas abertamente você tem que ter noção que as coisas estão conectadas. Então você tem que estar sempre preparado para falar dos assuntos, tendo em mente o posicionamento da sua empresa. E 2, quando acontecer alguma coisa desse tipo, tem que ter um plano de contingente, tem que ter aquele war room para entender como arrumar e por que aconteceu. Mas sim, hoje o cancelamento ele acontece constantemente, né, de frases colocadas fora de contexto. Então acho que hoje o mercado é muito mais complicado que antigamente, porque é o que você falou, antigamente não tinha tantas redes sociais, você não estava 100% online, alguém te grava. Hoje um celular te gravando, você fala alguma coisa e tira no contexto, pode ser um problema. A gente fala muito de cortes, né? Então eu posso estar aqui falando um monte de coisa. Você pode pegar um corte e esse corte fora de contexto ser um grande problema. Então hoje realmente é muito mais difícil você estar preparado para o cancelamento, mas é muito importante sempre estar se posicionando da maneira que você quer que as outras pessoas escutem. E muitas vezes também não é só tirar do contexto, mas também imagino que a espontaneidade da rede faz com que as pessoas muitas vezes postem coisas sem pensar muito, e isso é um problema também, né? Eu acho que isso é os dois lados, na verdade. Eu acho que polêmica gera clique, né? Então, acho que muitas vezes algumas empresas têm estratégia, não numa polêmica no nível de cancelamento, mas uma polêmica de nível de viralização. Viralização, vamos falar, é topo de funil, né? Então, assim, se não for um extremo onde vai gerar o cancelamento, mas uma polêmica que gera discussão, ela gera visualização. E aí é um topo de funil para qualquer empresa, porque você acaba conhecendo a empresa e a partir daí ela tenta transformar o que você entendeu em outra coisa e tentar te transformar num cliente. Então, assim, é importante trabalhar com polêmica, mas não a polêmica que pode te levar para o cancelamento. Vamos falar um pouco de inteligência artificial, já que é o tema da moda e, ao mesmo tempo, ele vai modificar o mundo como nós conhecemos, né? Dentro da tua área original, você tem visto o que de novidade, especialmente porque Google tem o Gemini, que é uma ferramenta excepcional. Sim, não, bem legal comentar, porque é o meu time que vende o Gemini for Workspace, né? Então, assim, eu acho que não é que vai começar, acho que já começou, acho que já está mudando o mundo de uma maneira formidável. Eu acho que a palavra da vez para o começo, para alguém que quer começar com inteligência artificial, é produtividade, né? Não é inventar alguma coisa nova, nunca vi, eu vou criar vídeos, Não, o que você faz no seu dia a dia, como é que é dividido o seu dia a dia e aonde a IA consegue te ajudar a aumentar a sua produtividade. Uma coisa que demora 1 hora para fazer, você pode fazer em 15 minutos, né? Então imagina a IA, você acorda de manhã, seu e-mail ela já filtrou todos os seus e-mails e falou, essas são os principais e-mails, essas são as ações que você tem que fazer hoje, então você já tem que ler vários e-mails, ou você tem que ler todo um relatório, imagina um relatório, ou um vídeo, a gente vai ler um vídeo do report do Google de Q1, tem 1h30, eu quero saber só um resultado específico, eu consigo pegar esse vídeo, colocar na inteligência artificial e falar, eu quero saber essas informações, ele vai te dar, vai te expelir essa informação. Então você não vai ter que ver um vídeo de 1h30 para tirar uma informação. Ou um PDF, né? Resume esse PDF focado nisso. Ou novos aprendizados. Outra muito óbvia também, imagine criar um job description. Quando você vai abrir uma vaga, quanto tempo você abre um documento para criar a vaga? Se você fala um pouquinho, dá um resumo, um prompt bem feito, e que você vai fazer em 2 minutos, ele vai fazer 90% do seu trabalho, você vai mudar detalhes. Então acho que
a minha recomendação para quem quer começar já, porque isso já tem várias ferramentas, é divide seu dia a dia, como você divide ele, e cada uma dessas divisões, como que a IA consegue aumentar a sua produtividade, ou seja, diminuir o tempo que você faz fazendo a mesma coisa. Isso vai te dar tempo extra. E aí você pode focar em novas coisas, todo mundo fala, né? A inteligência artificial vai substituir alguém. Não. Quem não usar a inteligência artificial muito bem vai ser substituído, porque você vai ser muito mais produtivo que alguém que não usa. Bom, e não é só uma questão de produtividade, tem também criatividade. Outro dia eu baixei um aplicativo que faz músicas. Você vai lá e dá um briefing do que você quer, acho que chama Suno, se não me engano. Você dá um briefing do que você quer, qual é o gênero musical, você quer um homem ou uma mulher cantando, e daí vem justamente uma música com aquilo tudo que você falou. É impressionante. Então, Luiz, o negócio da IA realmente vai transformar. Tem um colega C-Level da área de TI, e há anos que ele não fazia programa. Aí ele tinha que comprar um programinha, uma coisa simples lá. Ele falou, vou testar aqui no IA. Ele escreveu a necessidade, veio o programa, o software. Aí ele rodou, falou, olha, tem esse defeito ainda. Vou melhorar. Aí melhorou, ou seja, ele ia contratar aquele software, o IA fez o programa para ele. Então, vai mudar as relações de trabalho, vai transformar. Porque é um exemplo que eu vi, eu falei, puxa, aqui ia girar no mercado um contrato, tal, não aconteceu. Então, a gente tem que estar preparado por essa grande transformação que vai ter. E essa grande transformação, vou fazer um link aqui, não pode ter barreiras, como eventualmente poderá acontecer, porque tem um PL no Senado, que está com o senador Eduardo Cunha, que é o PL da inteligência artificial. E lá tem que tomar muito cuidado, isso que eu acho que é importante, a sociedade tomar conhecimento, para que não tenham barreiras que inibam essa evolução. Que a IA no mundo, deve se conhecer muito mais do que a gente, mas assim, tem duas tendências, a americana, que é mais aberta, tem mais liberdade, e a europeia, que é mais restritiva, tem mais medo que as coisas ocorram. Então a gente tem que tomar cuidado para o Brasil não ser ainda mais extremo, entendeu? Então eu sugiro para quem está no setor, olhar o PL que está no Senado, interagir para que a gente realmente aproveite tudo que a IA vai trazer. Né? Vai trazer de bom e de transformação. Acho que nada de ruim quando é modernidade. Né? Mas vai trazer transformação nas pessoas que nós vamos admitir, na forma de trabalhar, como o Davi bem demonstrou aí. Temos que estar muito atentos pelo que está para vir aí. Deve ser aprovado, talvez, esse ano, esse PL. O Jorge falou de um contrato que não foi realizado por causa da inteligência artificial, mas o seu caso, que é o fornecimento de alimentação, tem como a IA tirar o seu mercado, né? Mas pode melhorar a produtividade. Vocês têm utilizando? Sim, dentro do nosso centro de serviços compartilhados, nós temos vários processos que foram substituídos, como o PCP, geração de picking. Existe todo um processo em desenvolvimento e já sendo utilizado. Nós temos em torno de 18 a 20 mil notas fiscais por mês de entrada dentro do processo. Antes nós tínhamos uma rede de pessoas fazendo a inserção dessas máquinas no SAP. Hoje vem já todo automatizado. Então, esses serviços repetitivos, ela vem para solucionar e deixar a inteligência do negócio na mão das pessoas. Eu sou super favorável a tudo isso. Agora, uma das coisas que eu fico pensando bastante é quanto nós somos privilegiados, né, de estarmos vivendo nesse momento, porque nós vimos aí na história da humanidade quantas transformações, e uma delas na nossa geração aqui, que é o advento da internet, agora da inteligência artificial, e daqui a pouco virá uma outra questão para que nós pensemos e ocupemos o nosso precioso tempo aí em relação ao futuro. Agora eu vejo que tudo que vem é para facilitar a nossa vida,
desde que a gente saiba usar com sabedoria, né? Agora, como é que a gente lida com esse temor, como o Jorge estava falando, a legislação europeia é muito mais restritiva e, ao mesmo tempo, a gente tem dentro de cada um de nós o medo de viver num filme como Exterminador do Futuro ou Matrix. Como é que a gente vai conviver com esses dois extremos? Eu vejo que é um mix, né? Acho que nada extremo é bom no final das contas. Acho que é um mix. Tem sim as preocupações que a gente tem que ter com a inteligência artificial. Acho que um grande que é fácil explicar é o fake news, né? Olha a facilidade de você criar uma imagem perfeita, né? Acho que teve um caso muito famoso que era o Trump sendo preso, né? Que saiu uma imagem perfeita dele sendo preso e isso saiu na mídia como se realmente estivesse acontecendo. Então acho que tem sim algumas preocupações que a gente tem que entender como controlar, como a gente controlar a fake news dentro de inteligência artificial, sendo que a gente consegue criar vídeos de uma pessoa falando, imagens de alguma coisa acontecendo. Então tem que se preocupar, eu acho que a evolução dela, você dá uma liberdade para ela evoluir de maneira natural. Tem o Exterminador do Futuro, não acredito que isso aconteça, mas dá muita liberdade, a gente acaba perdendo o controle de qual vai ser o comportamento dela. Então acho importante ter algum tipo de regulamentação. Eu acho que não há nenhum extremo nem outro, mas eu acho que a 100% da liberdade também a gente pode ser impactado de forma negativa. Então acho que tem que ter algum tipo de legislação, sim. Agora, por enquanto, a gente está falando muito na questão da inteligência artificial, que é fruto de uma programação, de um algoritmo. E o machine learning, que na verdade é meio que uma máquina aprendendo sozinha. Como é que isso pode interferir? Eu tenho um exemplo que eu gosto de falar, que eu era da indústria elevadores. E na década de 90 teve uma empresa, uma grande multinacional, que veio para o Brasil e a oferta dele era um elevador que ele era instalado no prédio, uma bateria de elevadores. O prédio era ocupado, ele aprendia o movimento das pessoas, né, que andares sem que horário, quantas pessoas chamavam naquele andar, e aí ele estabelecia o software para atender melhor, com maior agilidade aquele edifício. Então, da década de 90 já tinha o machine learning. É que agora, entendeu? A indústria já vinha trabalhando nisso, é que agora se tornou aplicável em tudo, né? Então, você vê, não é uma coisa nova, não é uma coisa nova, é novo agora que a gente, qualquer pessoa poder ter acesso, mas é fantástico essa evolução que teve, né? E eu acho que cada dia mais tem aí, você vê, o robô do Elon Musk aí, que outro dia eu estava vendo, negócio, nossa, se eu quiser conversar com alguém, ninguém quiser conversar comigo, vou chamar o robozinho, bater um papo, porque ele vai me entender. Realmente a evolução que vem aí é algo fantástico. E o que eu acho também bacana, que todas as idades estão aderindo a isso, né? Antes a gente pensava, não, só a geração Z, não, hoje está todo mundo aderindo aí a usar. Por quê? Porque as empresas estão usando, né? Você atender um cliente hoje, o primeiro nível de atendimento é tudo bot, é tudo robô, e atende na maioria dos casos, né? É um mundo diferente, né? É um mundo novo. Novo. Mas é interessante que, pela primeira vez, eu imagino, você tem um alinhamento de gerações. Antes havia um gap tecnológico gigantesco, mas hoje talvez os mais novos sejam os early adopters, mas os mais experientes, digamos assim, eles acabam entrando nesse mundo tecnológico e se adaptando. Talvez seja a primeira vez que isso aconteça, porque antes existia essa barreira e ela não era ultrapassada, né? Eu acho que assim, é um bom trabalho das empresas de tecnologia. Acho que eles estão exatamente fazendo isso, quebrando essa barreira de você ter que ter algum conhecimento tecnológico para a ferramenta, né? Você tem as inteligências artificiais que você se comunica, é igual um chat. Assim, você não tem que saber fazer algum código, você não tem que saber nada. Você entra lá e faz uma pergunta e ele vai te responder. Então, como essa barreira de entrada para esse novo tipo de tecnologia é tão simples, de fazer uma pergunta, falar como faz isso e ele vai te responder, você vai se adaptando, você vai conseguindo começar a se comunicar. Essa é a questão da inteligência artificial, ela se adapta a você.
se adapta ao seu meio de comunicação. Diferente de outras tecnologias que você tem que estudar, você tem que aprender. Eu quero fazer um software, eu tenho que aprender a codificar, gerar um código. Eu errei o código, vou ter que reler ele inteiro. Não vai ter uma inteligência artificial para falar, arruma aqui, ele vai arrumar tudo de novo. Então, acho que essa quase não barreira de entrada para começar a utilizar, onde você manda para o meu avô, fala, essa é o Gemini, faz uma pergunta para ele. Meu avô fala comigo no WhatsApp, ele consegue fazer um chat com qualquer pessoa. Então ele manda uma pergunta para lá e começa a se comunicar. E disso vai evoluindo, vai fazendo perguntas mais complexas, ele vai ver que vai ajudar. Aí hoje, meu avô, minha família tem empresa de roupa também. Hoje consegue dar dados da empresa de roupa e ajudar na empresa. Por quê? Porque começou de maneira muito simples, uma barreira de entrada quase zero. Então acho que isso facilita muito para todas as gerações conseguirem ter acesso a essa tecnologia. E hoje é uma necessidade, porque você não faz mais nada se você não estiver totalmente conectado, né? Você não paga uma conta, você não faz uma reserva, você não faz mais nada. Mas a questão da facilidade, eu acho que a tecnologia está indo para uma forma mais amigável, porque vamos lembrar de um computador muitos anos atrás. Antes da Microsoft lançar o Word, o processador de texto mais utilizado era o WordStar, que desapareceu. Mas o WordStar, ele tinha um problema que você tinha que dar um comando para colocar maiúscula, para botar acentuação, para qualquer coisa. Então, você tinha que memorizar vários comandos ao longo do momento que você estava escrevendo um texto. Isso era um absurdo. E daí, quando a Microsoft lança o Word, ele tem uma facilidade que é só escrever e acabou. Mas imagino que isso tem a ver com o seu amigo da indústria de TI que está utilizando a inteligência artificial para fazer a programação sem ter que, de fato, escrever os códigos, né? Esse é o nosso mundo daqui para frente, que vai ser de uma velocidade da transformação tecnológica. E ele é exponencial, né? Só para deixar aí um item para a gente pensar, que assim, tudo é tão exponencial na internet que a gente pega a questão das bets, né? Então, quem jogava antes numa loteria ia até a lotérica, pegava a filinha, marcava o número e tal. Com a questão do online, né, aposta online, você vê que em pouco tempo viraram bilhões nesse assunto. Então, é assim, é realmente uma transformação na forma de acontecer as coisas, né? Então, hoje você tem, talvez esse ano, mais de 150 bilhões em bets, que até 3, 4 anos era muito pouco. Né? Por quê? Porque a facilidade é o online, aquela coisa friendly de usar. Então, o gatilho de vocês dois juntos, é o que você falou, antes tinha o Word e os comandos, mas não só o Word e os comandos, você tinha que comprar um computador. Então, olha o acesso que você tinha que ter para poder usar, aí depois aprender o comando. Hoje não, hoje é o que a gente falou, voltando para o celular, está na sua mão. A tecnologia está na sua mão. Hoje, quantos celulares a gente tem no Brasil, né? O acesso ao celular no Brasil é altíssimo. Então, todo mundo consegue pegar e usar essa tecnologia sem custo. Então, acho que essa questão de acesso, da questão exponencial, hoje é muito mais fácil você ter acesso a ela. E, de novo, com acesso fácil e fácil de navegar nela, é isso. Hoje é exponencial. Assim, você vê, quando você começou a falar da internet, quanto tempo demorou para a internet atingir um certo número de usuários e quanto tempo demorou para a inteligência artificial ser usada por esse mesmo número de usuários, assim, você vê essas curvas são formidáveis, assim, é muito diferente. Então, a inteligência artificial, o nível de acesso dela é totalmente diferente de todas as transformações que tiveram no mundo, e não só o nível de acesso, mas o nível de transformação da própria inteligência artificial, porque como a gente falou, ela aprende com ela mesma. Facilidade e custo. E custo também. Também, exatamente. Porque se tornou tudo muito mais acessível e conforme está acessível, muito mais pessoas estarão utilizando. Isso é inegável. Bom, infelizmente nós temos que encerrar o nosso programa. Eu agradeço muito ao Jorge, ao Davi, à Márcia. A conversa foi ótima, passou muito rápido, mas tudo que é bom tem que terminar e a gente vai ficando por aqui. Mas a gente volta quinta-feira aqui na BMC News.